Fala pessoal, mais um podcast aqui do Softcast começando. E hoje, cara, a gente vai falar de uns temas que é um dos temas mais importantes, que é a liderança e comunicação eficaz. No episódio anterior, a gente estava vendo outras soft skills que tem a ver também, autoconfiança e liderança e comunicação eficaz, sempre tem a ver. As soft skills são aquelas habilidades que a gente, cara, tem que estar desenvolvendo para se relacionar com os outros, para se relacionar com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade, com os colegas de colégio. E hoje a gente está aqui com dois convidados especiais. Vou estar aqui começando apresentando o meu amigo Henrique, estudante de publicidade. Ele, inclusive, ele está liderando a nossa turma, né? Sendo capita, sendo presidente de sala. Fala aí, Henrique, fala comigo. Ei, Matheus, tudo bem? Tranquilo, cara? É um prazer estar aqui. Tô curtindo muito esse projeto que a gente tá fazendo aqui, esse softcast que, poxa, é uma ideia iradíssima e ansioso para essa conversa que a gente vai ter agora. Muito bom, muito bom. E vou estar aqui apresentando o nosso segundo convidado, que é o Rafa, também estudante de publicidade, que vai estar dando altas dicas aí sobre liderança e comunicação eficaz para você que está entrando no mercado da faculdade. Fala aí, Rafa. Opa, fala aí, Henrique, fala aí, Matheus. Estamos aqui nesse projeto super legal. A gente vai dar uma palavrinha, né? Dar uma conversada sobre esses dois temas aí. Vamos ver o que pode sair de bom pro pessoal que está escutando. Exatamente, cara. Vamos começar aqui já com uma das primeiras perguntas que eu quero saber, assim. Cara, Henrique, você se considera, mano, um cara que tem uma liderança forte, uma comunicação eficaz forte? Olha, eu vou ser muito honesto com você. Eu sempre gostei muito de falar. Sempre foi uma coisa que me deu muito prazer. Isso é verdade. Eu acho que com o tempo eu criei uma certa facilidade de expor o que eu tô sentindo, o que eu penso. Então, o que me ajuda, eventualmente, eu tô na faculdade, vou fazer um trabalho em grupo. Me ajuda a passar bem o que eu acredito para algum trabalho. Eu acho que eu consigo, muitas vezes, tomar até uma função de certa liderança em alguns projetos que a gente faz, advindo dessa minha capacidade de me comunicar. Então, eu acredito sim, eu gosto de pensar que existe um pouquinho de liderança nas minhas experiências. Com certeza, cara. E não foi à toa que essa tua comunicação te fez ser coroado como presidente da turma, né? Poxa, cara, isso foi uma experiência super legal, sabe? Eu acho que entrar agora no primeiro período, não é minha primeira faculdade, né? Eu fiz economia uns 3 períodos, entrei em publicidade, principalmente também porque eu sentia que economia era um curso muito frio. Então eu acho que publicidade tinha muito mais a ver comigo. Essa minha vontade de falar o tempo inteiro, eu tenho uma vontade também enorme de trabalhar com gestão de pessoas e poder estar aqui agora, e aí poder tentar nesse curso, que com pessoas, assim, eventualmente até mais novas do que eu e conseguir, de certa forma, sabe, influenciar as pessoas a votarem em mim, mas num sentido que eu me senti lisonjeado, sabe? Foi um prazer participar disso e eu adoro ter essa função de representante de sala, porque eu não vejo só como uma função de liderança, até porque eu acho que é muito mais uma função de auxiliar do que de liderar. Eu acho que eu não tenho uma função de uma parada autoritária, né? Não é uma questão autoritária, muito pelo contrário, na verdade. É mais para criar esse contato da turma com a faculdade, das necessidades da turma com a faculdade. E isso com certeza é uma coisa que me ajuda nesse processo de desenvolvimento de liderança. Sim, com certeza, né? E a verdade é que, cara, quando a gente tá nessa posição, né? É uma posição muito de responsabilidade, uma posição que demanda bastante da tua energia, cara. Eu imagino que, com certeza, né? Com certeza, sempre aqueles momentos estressantes. Acho que em sala de aula, vocês que estão escutando aí em casa, eu acho que é aquela coisa. As pessoas são muito diferentes, então vai ter um medo, assim, vocês vão estar num trabalho, vocês vão estar num trabalho em grupo, numa situação de apresentação, vocês vão ter que aprender a lidar com inúmeras pessoas que pensam de forma diferente de você. Rafael, agora eu vou perguntar pra você, Rafael. Cara, eu sei que você tem, mas eu quero saber a sua opinião de você mesmo. Você se acha uma pessoa que tem uma comunicação eficaz? Olha, eu acho que sim. E eu acho que eu descobri muito isso com o tempo. Eu acho que
se você me fizesse essa pergunta há, sei lá, 5, 4 meses atrás, antes de entrar na faculdade e me colocar em risco, eu acho que eu ia responder não. Eu ia responder que eu era uma pessoa insegura, por exemplo, para apresentar um trabalho, falar na frente. E eu acho que conforme você entra, você faz a relação com as pessoas, você ganha amigos na faculdade, você, assim, se relaciona de forma mais sólida com as pessoas, você perde esse medo. Então, eu acho que é muito de você criar conexões, você trabalhar isso no dia a dia, de você conversar com as pessoas, de você entender o modo que você fala com as pessoas, né? Como você pode falar menos e fazer com que as pessoas entendam mais. E eu acho que isso você vai trabalhando no dia a dia. Você tem que estar empenhado em trabalhar isso, não de forma direta, mas também de forma indireta. Então, acho que eu consegui trabalhar isso com o tempo. Não é uma coisa que eu nasci sabendo, uma coisa que, assim, eu consegui desenvolver com a prática. Mano, e essa visão que você passou aqui é muito boa, até porque o que você falou foi o seguinte, cara, há 5 meses atrás eu responderia essa pergunta como um não. E isso é muito legal pra galera ver também que, cara, soft skills são habilidades que a gente consegue desenvolver, não são coisas que a gente nasce do dia pro outro, tá ligado? É uma parada que a gente vai desenvolver e a gente consegue aprender, todo mundo consegue aprender. Com certeza. Você acabou de dar o seu próprio exemplo, tá ligado? Você não era uma pessoa que se achava com uma comunicação eficaz, porém, com a prática, com a introdução de amizades novas, batalhando ali pra fazer uma conexão, outra, você acaba desenvolvendo, apresentando trabalho, é uma das coisas que a gente desenvolve e que a gente tem que desenvolver, né? Eu acho que esse é o intuito do podcast do Softcast, que é a gente tá ajudando a galera a desenvolver essas habilidades que não são tão valorizadas hoje em dia. E é por isso que a gente tá aqui conversando com 2 líderes, né? Inclusive, Rafa, a segunda pergunta que eu ia fazer é a seguinte, cara. Você me falou que você já foi capitão do time de futebol, mano. Isso é verdade? Confere essa história? Então, há alguns anos, 2 anos atrás, 3 anos, eu jogava em um time de federação de futebol, de campo de 11. Então, era um negócio que demandava muita energia. E tinha esse extra, né? Eu era o capitão, ou seja, eu era a liderança, eu era quem comandava aquilo ali junto com o treinador. Então, muitas pessoas acham que a liderança, ela é basicamente você designar funções ou designar coisas para as pessoas fazerem. Não é sobre isso a liderança. A liderança é mais um movimento de você mostrar o que tem que ser feito. Então, você tem que ser um exemplo, você tem que estar ali perfeito, você tem que estar alinhado com o que você está pedindo para as pessoas, senão as pessoas não vão fazer. Se o seu líder tá desorganizado, se o seu líder não tá alinhado com o que ele mesmo tá falando, por que eu vou fazer, entendeu? Então, acho que é uma coisa que você tem que ganhar a confiança das pessoas a partir das suas próprias atitudes, né? Você tem que olhar pra si mesmo antes de você liderar os outros, né? Você não só aponta o dedo pros outros. Então, acho que é uma coisa que também é ligada à relação com as pessoas. Por isso que, como o Henrique falou, as relações com as pessoas são muito importantes, né? Então, você tem que sempre olhar para você olha para o outro e assim você consegue construir um trabalho em equipe conciso, um trabalho em equipe justo para todo mundo, né? Sim, muito verdade, cara. Inclusive, uma das lideranças que você acabou de citar, né, é a liderança pelo exemplo, que é, na minha opinião, a liderança mais eficaz, né? Existem alguns estudos, né, que falam, cara, liderança você tem como liderar por medo, tem como liderar por amor e tem como liderar pelo exemplo, que é, na minha opinião, a melhor liderança de todas, que você simplesmente faz o que você tá falando, as pessoas olham pra você, se inspiram e imitam, tá ligado? Exatamente. Teve até uma época que eu tava meio distraído nos treinos, meio distraído, assim, com o grupo em geral, e eu acabei perdendo esse posto de capitão. Então, não é uma coisa que você tem que se dedicar dia a dia, não é uma coisa que você vai ter e você vai, agora eu sou capitão, eu mando em todo mundo. Não, entendeu? É uma coisa que você vai levando no dia a dia, você vai conversando com as pessoas, você vai entendendo as pessoas, e a partir daí, você lidera elas. Você primeiro entende para depois liderar, para você ajudar as pessoas a performarem nas suas melhores posições, na sua melhor função, né? Então você primeiro entende as dores para você resolver essas dores junto com elas. Sim, cara. Você tem que entender o que elas querem, né? É tipo um posto que você pode sair a qualquer momento, se você não estiver realizando ele de forma adequada. Com certeza. Agora eu vou estar aqui perguntando... Rafa não. Agora eu tô aqui perguntando pro Henrique, cara. Henrique, mano, o que você acha dessa geração
que tá muito no telefone. Eu sei que tô mudando um pouco de assunto, mas tudo vai se relacionar no final das contas. O que você acha dessa geração que fica muito na internet, muito no dia a dia ali, pelas redes sociais, e não consegue desenvolver uma comunicação eficaz? Cara, eu tenho críticas muito. Nossa, rebobina. Eu acredito que esse novo formato, essa nova forma como as pessoas estão absorvendo conteúdo, atrapalha e interfere diretamente na forma como a gente se comunica. Ainda mais depois dessa pandemia, onde todo mundo ficou muito dentro de casa, muito dentro de si, apenas no celular, no computador, onde as relações foram mediadas pela tecnologia. Eu sinto ainda mais agora, entrando no primeiro semestre de uma faculdade, encontrando uma galera que acabou de sair do ensino médio e passou a maior parte do ensino médio dentro de casa, uma clara diferença, sabe? Na forma de comunicação. E é uma pena, mas eu acho que tem tudo pra mudar. Eu acho que agora que as relações voltaram ao normal, entre aspas, mesmo que o vício em tecnologia seja muito grande, assim, eu vejo a galera da minha sala e até eu mesmo mexendo no celular o tempo inteiro. Ou como isso atrapalha você prestar atenção numa aula, a você se comunicar com o seu grupo. Eventualmente a gente tá na sala discutindo um trabalho e tem alguém do grupo mexendo no celular. Então atrapalha, sabe? Atrapalha. Eu acho que uma forma interessante de explorar essa situação, de entender ela e fazer diferente, é praticar o distanciamento do celular por períodos e períodos, sabe? Tipo detox de dopamina? Tipo cara, pois é, porque você tá naquele aplicativo o tempo inteiro, sobe. Então, pra vocês que estão entrando na faculdade, isso é uma coisa que vai acontecer muito. Vocês vão perceber que os professores estão ficando cada vez mais tolerantes com o uso do celular dentro de sala, porque eles cansaram de dar esporro, eles cansaram de pontuar que não é uma coisa que você não deveria fazer. Então, pro seu futuro acadêmico, uma coisa muito interessante é vocês olharem pro celular como algo que não vai... como uma ferramenta, mas se você abusar daquilo, você não vai conseguir prestar atenção na sua aula, você não vai conseguir absorver o conteúdo que a faculdade está te dando. Então, cara, poxa, desgruda um pouco, bota o celular na mochila quando vocês forem para uma aula, e isso, no fundo, vai ajudar até na comunicação de vocês. Com certeza. Porque eu sinto que é uma muleta. O celular, ele te prende muito a um formato também de comunicação. Você é sempre do tipo... a gente que tá muito acostumado com comunicação via WhatsApp, via Twitter, via Instagram, a gente tá acostumado com uma comunicação muito informal. E isso, até no momento aqui que a gente tá no podcast, ou numa mesa de bar, ou numa conversa entre professor e aluno tranquila, isso pode ser uma coisa mais aceitável, mas no ambiente de trabalho, ou no ambiente de faculdade, onde você está apresentando um trabalho, vocês vão precisar se acostumar com um discurso um pouquinho mais teórico, um pouquinho mais arrumado, mais encaixado. E é um discurso que não encontra nas redes sociais, né? Vamos ser sinceros. É raro, é aquela coisa, né? É uma ferramenta. O que você mais vê na rede social é aquele discurso que é meio jogado. Ele não é bem pensado, bem elaborado. Não é bem elaborado. Eu acho que falta isso. Então, assim, pensando nesse vício da galera, nessas novas redes sociais, como a gente tá se relacionando com isso tudo, poxa, galera, vocês estão entrando na faculdade, fiquem atentos a isso, sabe? Eu vejo isso claramente na minha sala, com os nossos amigos de sala, e em outras turmas também, a gente conversa com a galera e sabe o quanto atrapalha. Isso é uma parada que, assim, em termos de comunicação, vai ajudar muito a vocês a dar uma maneirada no uso do celular. Com certeza, não tenho dúvida alguma. Sim, mano, um bagulho que você falou uma parada que você falou que eu realmente achei muito importante da gente entender e compreender aqui é que, mano, o telefone é uma ferramenta. E você pode usar essa ferramenta de várias formas, inclusive pro mal, mas se você souber usar o seu celular, cara, ele pode ser uma ferramenta que vai te alavancar. É tudo sobre saber usar o aparelho telefone, o aparelho do celular, as redes sociais.
E, inclusive, falando sobre essas ferramentas, falando sobre essas atividades, Rafa, eu queria saber algumas atividades, algumas experiências de vida que você indicaria para alguém fazer que te ajudaram a ter uma comunicação eficaz e uma liderança, de certa forma. Além do seu futebol, né? Que, digamos que você com certeza iria comentar sobre isso. Não, perfeito. Eu acho que, assim, como eu te falei, a atividade diária de você... é muito ligado a isso de não ficar preso no celular, né? Eu acho que a atividade diária de você exercitar com pessoas do seu dia a dia, a comunicação, a pessoa do dia a dia, você... mesmo que você tenha um discurso informal, você vai falar, sei lá, com seu amigo de futebol, com uma pessoa desconhecida, de repente isso, de você puxar assunto com uma pessoa desconhecida, sabe? Você ouve ela falando alguma coisa, pô, você entra no assunto, começa a conversar, de repente numa fila, num lugar onde você está esperando alguma coisa, né? Eu acho que essas interações naturais do dia a dia, elas ajudam 100% na sua comunicação eficaz. Eu acho que a primeira coisa para você ter uma comunicação eficaz, porque assim, a pessoa não nasce falando bem, não nasce falando mal. Eu acho que ela tem que perder a vergonha de falar, em geral, entendeu? A vergonha dela se expressar. A timidez, ela, né? Tirar essa trava da timidez, entendeu? Que aí, a partir daí, eu acho que a pessoa consegue elaborar. Porque, como eu te falei, há 4 meses atrás, eu me sentia preso de vergonha. Pô, vou chegar um monte de gente que eu não conheço e tal. E conforme eu fui, sabe, vendo que não é bem assim, tá todo mundo lá tendo que apresentar. Essa frase é clichê, tá todo mundo apresentando, realmente, tá todo mundo apresentando, tá todo mundo nessa situação. Então acho que você tentar ficar no seu jeito de ser, né? Sim. O seu jeito de ser. Na hora de você apresentar, não tenta incorporar alguém que você não é. É você ali na frente, continua sendo você. Você, lógico, você não vai usar certas palavras, você vai usar certos... não vai usar um linguajar mais informal. Você isso vai é tudo com treino, né? Tipo assim, conseguir filtrar. Você filtra na hora, você tem que ter só a mentalidade que você tá na frente de uma turma com o professor te avaliando. No caso da linguagem, mas assim, você pode falar do seu jeito. Você não tem que ser alguém diferente, né? Isso você... se pôr em risco nas primeiras vezes, pode ficar ruim, né? Não vai ficar de primeira mão. É uma habilidade, né? No início a gente sempre exatamente. não sabe. Nada fica de primeiro. De primeiro vai ficar bom. Você não nasceu sabendo andar, né? Mas conforme, na terceira já vai estar muito melhor que a primeira. Eu posso te garantir isso. Porque eu acho que você destravar essa timidez, você destravar esse modo enclausurado que você tem de não poder falar certa coisa. E se eu falar isso? E se na hora eu gaguejar? Sim, se na hora gaguejar você volta, dê uma rebominada ali no assunto e começa a falar de novo. Todo mundo vai te entender, entendeu? Você tá ali para aprender, você tá ali para exercitar realmente. É uma escola, é uma faculdade de comunicação. Então, você tá ali para aprender a se comunicar. Você não chegou ali porque você já sabe se comunicar, né? Então, acho que isso que as pessoas têm que entender é um processo. O processo, no final do processo, você vai ter o resultado, não é durante o processo. Então, com muita calma, sem afobar, sem você já querer ser o comunicador eficaz, sem você já querer ser o líder, né? Gostei. Cara, e eu também gostei muito do que você falou, da dica de conversar com pessoas estranhas, conversar com pessoas que você não conhece, tentar criar ali uma intimidade, porque isso também se conecta muito com a parada que o Henrique falou, mano, da gente sempre estar ali no telefone, é um tipo de comunicação, às vezes você tem que largar o seu celular e ir conversar com pessoas diferentes, tipo, se soltando, sabe? Uma coisa se liga a outra, sim. Uma coisa sempre se liga a outra, mano. E eu acho que é muito essas paradas que vocês falaram que estão ajudando a galera a desenvolver essa soft skill de liderança e de comunicação eficaz, que na minha opinião, eu acho que é a mais importante. Eu acho que é a comunicação eficaz. Uma pessoa que tem uma comunicação eficaz, ela consegue desenvolver networking de trabalho, desenvolver networking da família, com os amigos. Com a comunicação, a gente consegue basicamente resolver 80%, 90%, até 100% dos nossos problemas. É sempre com a comunicação que a gente resolve eles. Pô, rapaziada, o papo tá bom, o papo tá ótimo, mas a gente já tá chegando no finalzinho do nosso podcast. Mas antes disso, a gente tá com algumas perguntas dos nossos ouvintes aqui. Eu acabei de receber uma pergunta aqui do Thiago, e a gente vai estar escutando. E Rafa, você vai estar respondendo essa pergunta. Pode mandar aí, Thiago. Quais técnicas de apresentação pode utilizar no trabalho da minha faculdade? Pô, ótima pergunta, Thiagão. Então, uma das principais técnicas de apresentação, eu acho que começa antes da apresentação, que é você se preparar. Você saber o que você vai falar.
primeiro você tem que saber o conteúdo. E aí você tá firme, as ideias estão firmes na sua cabeça. Você sabe o que tá sendo apresentado ali. E aí você vem. Vamos formular o que você vai falar. Começo, meio, fim. Ter uma coerência na sua apresentação. Primeiro isso. A apresentação começa antes, né? Não começa na hora que você começa a falar. Porque na hora que você começa a falar, você tem que ter tudo em mente já. Não é um negócio engessado, pelo amor de Deus. Não tô falando pra você chegar na apresentação, eu vou falar isso, essa frase. Não. Você vai saber os tópicos que você vai falar. E vai passando pelos tópicos, do seu jeito, de novo, do seu jeito, da sua forma de falar, da sua forma de ser. Então você vai colocar você mesmo naquela apresentação. É você que tá apresentando ainda. Só que você estruturou aquilo, tá bonitinho. Outra dica muito importante é a postura na hora que você apresenta. A postura reta, a postura de quem tá confiante. Sem ficar andando, sem ficar se mexendo muito, sem ficar sambando ali na frente da turma ou na frente do que seja a apresentação, né? Você tem que estar firme. Postura, reto, confiante, sem estar apoiado em nada. E assim, a divisão, principalmente essas apresentações, elas são em grupo. Então você tem que dividir bem quem vai falar o quê, para não ficar aquele silêncio, para não falar um em cima do outro, para não ficar aquela coisa desconfortável. Vocês têm que estar confortável, o grupo ou você mesmo tem que estar confortável. Então, a organização, a postura e o modo que você fala. Ou seja, é uma apresentação mais... Porque tem apresentações que são mais informais. Então, a apresentação informal, você pode usar uma linguagem mais informal. De repente, aquele professor, ele gosta de uma coisa mais informal, uma coisa mais conectada com quem está assistindo. Ou um professor mais formal, de repente, um professor mais velho, ele gosta de uma linguagem mais formal, né? Então, você tem que entender. Cada apresentação é uma apresentação. Você tem que entender o que tem que ser feito em cada, né? Eu acho que você tem que personalizar o seu tipo de apresentação para cada ocasião. E aí você consegue construir isso com muita organização e trabalho antes da apresentação, antes de você começar a falar. Excelente resposta, Rafa. É muito sobre isso mesmo. E o pessoal que está escutando, né, muitos deles são do colégio. Eu acho que é uma habilidade de poder apresentar um trabalho de forma adequada, que elas já precisam ir treinando, porque quando chegar na faculdade vai ser realmente outra parada, assim. Tipo assim, ela vai treinando, mas quando estiver na faculdade, essa habilidade ela tem que estar tinindo, porque vai ser basicamente os trabalhos que vão te alavancar como um estudante de sucesso, né? Então, Henrique, agora a gente vai passar para você a pergunta da Sofia. Fala aí, Sofia. De que forma eu consigo conciliar a rigidez da liderança com o bom humor e bem-estar da minha equipe de trabalho? Pô, Sofia, deixa eu te falar uma parada. Eu acho que nem a questão de ser rígido na liderança, até porque quando você tá no trabalho de faculdade, acho que não é muito o seu papel ser rígido com as pessoas com quem você tá trabalhando. É uma questão de comunicação eficaz mesmo. Óbvio, você deve cobrar do seu grupo responsabilidade, cobrar comparecimento, cobrar que eles façam a parte deles, mas não necessariamente uma rigidez. É aquela coisa. Você lidar com as coisas com bom humor sempre vai te ajudar a conciliar as coisas com o grupo. Então, pensa assim, você tem um grupo de 5 pessoas e vocês decidiram que cada um divide, faz uma parte. Se uma pessoa do grupo não tá fazendo, você conversar com ela de uma forma meio que tipo, poxa, faz isso dessa forma, o que você acha? E conversar com ela com um bom humor, eventualmente até uma brincadeirinha, mas sempre de bom humor primeiro. Vai fazer ela te escutar. Então, realmente, essa questão do bom humor é muito importante, mas ser rígido, eu não sei se é necessário. E não é seu papel. Num trabalho em grupo, principalmente, não vai ser seu papel comandar as pessoas. A liderança num trabalho em grupo, ela vem da sua proatividade. Pelo menos esse é o meu ver. Você sendo proativo, você puxando as coisas pra você, ajudando quem tá com dificuldade, é daí que vem a liderança no trabalho em grupo. Então, você lidar as pessoas com um bom humor, ser proativo, isso vai te ajudar no trabalho em equipe e conciliar essa relação com os membros do seu grupo vai te ajudar sempre no trabalho na faculdade. Então é isso. Perfeito, Henrique. Resposta mais completa impossível. Acho que a Sofia já captou tudo que ela queria captar. Eu fico muito feliz aqui. Vou agradecer de novo a vocês, convidados, de terem participado aqui do Softcast desse episódio. E, infelizmente, esse episódio de liderança e comunicação eficaz está chegando ao final.
Porém, como vocês sabem, vão ter mais episódios por vir, vão ter mais episódios para vocês assistirem por aí do Softcast. E eu fico muito feliz. Esse episódio está chegando ao final, gente. Muito obrigado para quem escutou, muito obrigado para quem anotou, muito obrigado para quem realmente está querendo desenvolver essas soft skills, que é o nosso objetivo aqui. Eu vou terminando por aqui, mas vocês provavelmente não. Vão treinando aí suas habilidades. Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu, galera. Tamo Tamo junto. junto. Tchau.